Existem muitos tipos de inteligência e existem muitos tipos de burrice também. Deus limitou a inteligência, mas não limitou a burrice. Dominar uma única área não significa que você entende o mundo todo. E, inclusive, esse é um problema na ciência também. Eu estava lendo esses dias sobre artigos e cientistas que, mesmo quando ele se prova errado uma teoria que ele tem defendido, ele investiu tanto o emocional dele naquela pesquisa que ele fica tentando achar justificativa para fazer dar certo, mesmo cientificamente não sendo. Então é por isso que a maioria das pessoas não escutam de verdade. No final estão só esperando a vez de falar. Grande parte dos resultados e o que sustenta essas empresas são frutos das pessoas consistentes, que para mim é um certo tipo de inteligência, ser consistente naquilo que você faz, entrega e desenvolve. Então, embora o mercado ele ame o brilhante, o inovador, ele é escravo do consistente. Um, dois, três e gravando. O que, velho? Que esse cara que ficaram bravos, filho? Meu Deus do céu, meu Deus, velho. Que é, mesmo, velho? Agora eu tô gravando. Fala aí, fala na cara deles aí, ó. Os caras ficaram bravos com a gente. Nós estamos falando muito aqui na resenha. Só pra contextualizar, quem não acompanha a gente nos bastidores, no último episódio aí o Glaucio conversando, o Glaucio, com esse jeito de melhoria contínua do Glaucio, né, típico dele, falou assim, ô, fala aí com o Yuri, com a equipe aí que edita, pra ver, né, um feedback, o que a gente pode melhorar, como é que eles estão achando dos assuntos, dos temas. Meu amigo, os caras mandaram o áudio de 5 horas, bicho. Ah, vocês querem saber o que pode melhorar? Primeira coisa, faz uma harmonização facial nesse seu rosto horroroso. Não, mentira. Os caras destruíram, meu irmão. Eu fiquei... Ô, bicho, eu tive quase que contratar um terapeuta, meu irmão. Depois que eu terminei o áudio, fui lá pra casa dos meus pais, deitei no colo da minha mãe. O cara chorou no banho, velho. Mas o que os caras mais reclamaram, resumindo, porque foram muitos pontos, os caras mais reclamaram falaram, ô, velho, essas resenhas de vocês aí estão durando 1 hora, pô. Eu doido pra ouvir o assunto que vocês vão falar e vocês não saem da resenha. Tá demorando, tá dando trabalho pra edição. Então, galera, é o seguinte, a partir de hoje não tem mais resenha. Pô, velho, o Yuri e o Jefferson chamaram nossa atenção. Nós estamos falando demais aqui na resenha. Então agora, ô Vitor, cronometra aí, 1 minuto. Acabou, que nós já falamos já uns 50 segundos, só nessa primeira linha aqui. E se você que assiste gosta da resenha, e agora vai acabar a resenha? A culpa é do editor. Não, nada a ver, irmão. Perfeitamente, é isso aí. Yuri, o nome dele. Tá? Yuri. Não, então vamos acabar a resenha aqui, viu, Glaucio? Eu ia perguntar vale umas coisas, contar uma, mas deixa pra lá. Manda aí, deixa essas histórias, conversa fiada pra depois, mano. Conversa fiada agora é só nos bastidores, sem gravação. Simbora, vamos lá. Glaucio, seguinte, o papo de hoje eu achei bem legal trazer aqui pra gente. Eu tava lendo um artigo, e no artigo eu me deparei com uma frase do Jeff Bezos que eu quero ler aqui, e a partir daqui a gente discutir. É sobre os diversos tipos de inteligência. Cara, isso casa muito com o nosso último episódio, que a gente falou sobre o marketing pessoal, como usar esse marketing pessoal, a inteligência corporativa, quando que eu sou político demais, quando que a minha eficiência, ela não vale nada, o que vale é a minha política. Cara, eu acho que vai dar um papo legal. E a frase do Jeff Bezos pra gente iniciar aqui é a seguinte: quanto mais velho eu fico, mais percebo quantos tipos de inteligência existem. Existem muitos tipos de inteligência. E existem muitos tipos de burrice também. Jeff Bezos. Cara, e aí, velho? Eu acho que realmente existem vários tipos de inteligência. Vamos começar por aí. Muito legal. Eu vou completar a frase dele, cara. Deus limitou a inteligência, mas não limitou a burrice. Então, a gente tem vários tipos de inteligência. Excelente. Exatamente. É uma simetria meio injusta, né? Exatamente isso. Exatamente. Cara, mas legal esse tópico aí. A gente vai tentar se debruçar aqui na raça, né? Porque dá para explorar bastante coisa. Aí, vamos trazer aqui, cara, à tona. Tem um fundo de investimentos, essa história é famosa, porque os caras eram muito inteligentes, academicamente falando, tanto que tinha cara com prêmio Nobel. E aí, os caras quebraram, o fundo quebrou. E o fundo só tinha cara fera, entendeu? Pô, estatístico, matemático, não sei o quê. Pô, os caras eram inteligentes, concorda? Mas por que o fundo quebrou? Faltou alguma outra inteligência, faltou algum outro tipo de inteligência, por isso que eu acho que cabe muito nessa fala do Bezos. Às vezes faltou inteligência emocional, às vezes faltou uma crítica adicional. Esse é o grande problema de quando a pessoa é muito inteligente. Ela começa a se achar
o máximo. E ela tem uma dificuldade, um desafio maior de olhar para dentro de si e falar, opa, peraí, eu tenho essa deficiência, eu não sou tão bom nisso aqui. Eu posso ser bom naquela outra esfera, mas nessa aqui eu não sou tão bom. E às vezes isso que vai acabar derrubando a pessoa, né? Então acho que a fala dele, cara, foi cirúrgica, para te falar a verdade. A gente tem que dividir um pouco, né? O que são os vários tipos de inteligência? Tem inteligência acadêmica, mas ela, primeiro, né, na própria inteligência acadêmica existe um limite. Aí não é só lição, não é só inteligência acadêmica que a gente precisa ter, a gente precisa evoluir, precisa exercitar outros tipos de inteligência também. A inteligência prática, né, Glaucio? A inteligência prática, ela é importante. O Nassim Taleb fala muito do empirismo, né, que ele é muito a favor, que é justamente essa inteligência prática, né, que é muito da tentativa e erro. Muito bom. É isso aí, cara. E fica uma lição nesse contexto desse fundo que dominar uma única área não significa que você entende o mundo todo. E trazendo aí o que você, agregando, né, com o que você disse de Taleb, é a importância da visão sistêmica, da intuição social e da imparcialidade emocional e da prática como um todo. Por isso que a gente sempre fala, né, engenheiro de sala não resolve problema. O cara, ele tem a parte acadêmica, ele tem a teoria, estudou pra caramba e tal, legal. Mas, muitas das vezes, quem vai resolver o problema é o cara que está lá na área, que às vezes nem tem tanto conhecimento acadêmico assim, mas ele tem a prática. E as duas coisas se complementam muito bem, né? Legal você ir por esse caminho, Glaucio, muito interessante, porque quando você estava falando, eu estava lembrando da inteligência que hoje em dia me parece que as pessoas estão desprezando muito, que tem um livro do Rubem Alves, que chama A Filosofia da Ciência, a Ciência da Filosofia, não, Filosofia da Ciência, isso mesmo. É um livro muito bom, que ele explica como que funciona a ciência, né, como é que a ciência foi se desenvolvendo. É muito legal, e o Rubem Alves, cara, a escrita dele é maravilhosa, é gostosa, muito gostosa de ler. E ele fala sobre o senso comum também ser uma ciência. E como a gente, no mundo de hoje, tenta o tempo todo fugir do senso comum. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte: o senso comum só se chegou a ser senso comum porque houveram muitos testes de uma amostra muito grande, de uma nação, de uma sociedade, e que aquele senso comum foi o que mais funcionou. Então, não despreze o senso comum, porque o senso comum é um lugar provado de que algo funciona. Se funciona na maior eficiência ou não, não sei, mas que funciona bem para o coletivo, funciona. E é por isso que se torna senso comum. É o que ele diz, clichê só se torna clichê porque em algum momento foi disruptivo, foi inovador e foi utilizado por muitas pessoas. Essa é a prova de que um clichê é algo bom. Legal, cara, muito legal a abordagem. Quando a pessoa é muito inteligente em um campo, ela acaba escondendo a cegueira em outro. Por isso que ela vai contra o senso comum, muitas das vezes. Perfeito. E quando você traz Rubem Alves, ele tem uma frase, né, uma reflexão muito legal que tem a ver com o que a gente está falando. Ele fala sobre a formatura. Parabéns pela formatura. Na realidade, a gente deveria ir pelo caminho não da formatura, mas pelo caminho, eu não lembro se é esse o termo exatamente que ele brinca, né, que ele cria, mas é a desformatura. A gente não tem que formar, porque quando você forma, você está criando um bloco. Você está limitando a continuidade dos seus estudos. Então, ninguém deveria ficar feliz por uma formatura. Todo mundo, o nome deveria ser outro, é isso que ele sugere, inclusive. Deveria ser a desformatura, porque nós estamos dando continuidade nos nossos estudos e entendendo o tamanho da nossa ignorância em várias outras áreas. Então, o cara que é muito inteligente, às vezes ele entra nesse processo de formatura, ou seja, ele se fecha para outras áreas, indo, inclusive, contra o senso comum em muitas das vezes. Putz, que legal. Você me fez lembrar, tem um livro, até aqui, depois eu mostro, é Tactus, de Ludwig. É um livro que ele é um dos finais mais incríveis de livro, porque é um livro de filosofia, né, de ensinar, de lógica. É a lógica filosófica. Então, ele usa filosofia para ir explicando lógica. É até meio chato de ler, que é lógica mesmo, cara. Se A maior que B, aí ele vai explicando. Mas o final desse livro é muito legal, você vai criando ali, é um dos finais mais interessantes que eu já vi. Porque o último tópico do livro é assim, bom, se você aprendeu tudo que você tinha para aprender até aqui, se você entendeu o que eu ensinei, então descarte tudo que eu ensinei e vá para algo maior. Porque o que eu te ensinei é como se fosse uma escada para você subir.
E você não pode ficar carregando essa escada porque ela é peso. Vai para a próxima jornada, como se fosse uma fase. Eu achei muito interessante. É disruptivo pra caramba de você parar pra pensar. Porque o que acontece é que muitas vezes a gente se apega na escada. A gente usou uma escada para subir, que é esse conhecimento, esse desenvolvimento, do que a gente corre atrás, né? Todo o nosso repertório. E, inclusive, esse é um problema na ciência também. Eu estava lendo esses dias sobre artigos e cientistas que, mesmo quando ele se prova errado uma teoria que ele tem defendido, ele investiu tanto o emocional dele naquela pesquisa que ele fica tentando achar justificativa para fazer dar certo, mesmo cientificamente não sendo. O emocional começa a agir no racional. Ou seja, esse cara, ele não abandonou a escada. Entendeu? Ele se apegou. Pô, se a escada me trouxe até aqui, eu vou carregar ela. E aí o Ludwig diz exatamente isso. Cara, você já se elevou. Você não precisa da escada mais. Esse conhecimento te trouxe a um nível que você tem que buscar outros agora. Uma outra inteligência. Se eleve. E eu achei muito interessante. Tem tudo a ver com isso que você está falando. Pô, muito legal, cara. Não se apegar a essa escada faz total sentido. A gente, às vezes, precisa correr riscos maiores. E, nesse sentido, a gente vai ter que mesclar confiança para apostar muito alto. E a gente não pode nunca comprometer a nossa sobrevivência. Então, não é porque eu construí aquela escada, na minha visão, assim, cara, eu vou em linha reta, porque é isso que eu vou, dessa forma que eu vou conseguir alcançar meu objetivo. Mas, a gente já citou em outros episódios, a vida não é cartesiana, nada é cartesiano. Então, no meio do caminho, eu preciso ajustar a minha rota. E, às vezes, aquela escada, ela já não vai ser mais suficiente para eu conseguir alcançar o meu objetivo. Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em grandes riscos, quando a gente pensa em gestão de um processo, eu acho que o principal ponto é nunca comprometer a nossa sobrevivência naquela caminhada. Muito bom, cara. Excelente essa sua observação, porque isso tem a ver com algo que a gente já falou, que é aquela ideia de que a gente tem essa vontade de querer ganhar todas as lutas. E querendo ganhar todas as lutas, às vezes a gente compromete a guerra, que é exatamente o que você está dizendo. É o processo que eu devo preservar, não é cada batalha. Tem batalha que não vale a pena vencer. Tem escada que não vale a pena carregar. Deixa para trás, segue a vida, porque você precisa preservar o processo, como você disse. Achei muito interessante, cara. Muito bom. Legal, cara. Você disse, né, sobre a gente querer mostrar o que dá certo. É porque muitas das vezes os fatos é o que importam para a maioria das pessoas, mas eles só vão ganhar força se eles forem comunicados, se eles forem explanados com uma narrativa convincente. Então, a história ela tem que ser bem construída, porque ela atrai mais atenção. Mas não necessariamente, por ela estar atraindo essa atenção toda, quer dizer que ela foi perfeita. E é isso que quem está do lado de cá, observando aquela caminhada daquele cidadão naquela ponte, pô, cara, será que ele realmente seguiu em linha reta naquela ponte? Às vezes ele construiu até outras pontes que ele nem colocou na telinha, mas ele vai mostrar o caminho perfeito, porque é isso que vende, é isso que atrai mais a atenção. Então, mais uma vez, a gente vai se deparar no cuidado, no zelo que nós devemos ter em saber filtrar as histórias que são contadas. Cara, muito bom. Que legal. Cara, isso me faz lembrar uma coisa muito bacana que eu cito no meu livro e que tem muito a ver com essa questão do tipo de inteligência. Muito bom, cara, esse ponto que você levantou. Que, para mim, é a execução e a comunicação. Você provavelmente já deve ter ouvido falar aquela famosa frase: para de falar e faz. Essa é uma frase que te leva a uma falácia, porque ela te dá a entender que quem faz não fala, quem fala não faz. E é mentira, você acabou de falar exatamente isso aqui. Você faz e fala, as coisas coexistem. E eu acho que a execução e a comunicação exigem dois tipos diferentes de inteligência, ou dois grupos diferentes de inteligência. A execução, ela te exige a memória, a lógica, as técnicas, para você executar muito bem executado, entregar o resultado. Mas se você entregar o resultado sem comunicar direito, exatamente o que você está falando, às vezes um ótimo resultado, mal comunicado, não tem tanta força como um resultado médio, muito bem comunicado. Uma história, uma narrativa. E a gente tem visto muito isso hoje em dia, porque a gente tem aprendido no mundo moderno que narrativa ganha o jogo. E eu costumo dar o exemplo, no meu livro, vou dar um spoiler de um exemplo do meu livro. Vamos supor que você, um cara romântico que é, um esposo maravilhoso, a Renata, que não para de falar dela, apaixonadíssimo, você
termina aqui o episódio. Como sempre você faz, você fala, putz, preciso comprar um presente pra Renata, porque amo ela demais. E aí você sai, vai na chocolateria que tem aí perto da sua casa, nesse bairro de rico que você mora, a chocolateria mais cara de todo, aquele chocolate Lindt. E aí você compra o chocolate e volta pra casa. Acha o chocolate preferido dela. Quando você abre a porta, ela tá lá, você entrega o chocolate pra ela. Cara, o que você acabou de fazer foi executar com muita precisão e com muita competência o objetivo que você tinha de mostrar para ela que você é executado. Concorda que isso por si só tem um grande valor? Porque você executou, você usou uma inteligência de execução. Agora, volta tudo. Vamos supor que você faz a mesma coisa. Você foi lá, tá na chocolateria, comprou o chocolate. Agora você chegou na sua casa. Só que, antes de você entregar, você põe a mão para trás, você olha para ela e fala, olha, eu queria só te agradecer por você estar na minha vida todos esses anos, por você me aturar, pela família que você decidiu construir comigo. E eu vou ser grato todos os dias. E hoje é só mais um dia que eu sou grato. Então, tá aqui, trouxe um chocolate para que você lembre o quanto eu amo você e entrega. Qual das duas teve mais potência no resultado? A primeira, que você só entregou o chocolate, ou a segunda, que você entregou e comunicou? Cara, a segunda, né? Claramente a segunda. É exatamente aí que está o ponto para mim. Foram dois grupos de inteligência que se utilizou. O problema é quando você não compra o chocolate e só fica fazendo discurso para ela. Aí virou um problema, porque você não está entregando resultado na vida dela. Você só está entregando narrativa e mais narrativa. Consegui me fazer claro? Eu acho que esse é o ponto de duas inteligências bem legais de a gente ver. A inteligência que você usa na comunicação, a inteligência que você usa na execução. E para mim, a da execução, ela não pode deixar de existir. A comunicação sozinha vira manipulação. Muito bom, cara. Gostei dos exemplos aí, bem legal. E dentro da área corporativa, a gente enxerga isso muito bem. Não à toa que os bons negociadores e líderes, eles sabem conversar, né? E principalmente sabem conversar com quem pensa diferente deles. Então, a gente precisa desenvolver liquidez mental, ter mais flexibilidade, adaptabilidade e curiosidade constante também. Essa curiosidade constante é que vai fazer a gente se aproximar cada vez mais de pessoas que pensam diferente. E é isso que vai criar musculatura para a gente conseguir comunicar melhor. Muito bom. Você acabou de falar. Agora, quando a gente tem mentes brilhantes, aí é que entra esse cuidado. Ela precisa buscar esse equilíbrio entre essa inteligência toda e essa capacidade de comunicação. Mais cuidadosa ela precisa para não se enganar. Esse que é o grande desafio de mentes altamente capacitadas. É dividir um pouco dessa inteligência da execução com essa inteligência da comunicação. Excelente. O Richard Feynman, sei lá como é que fala, ele tem uma frase interessante que ele diz que ele fala assim, ó, o primeiro princípio da vida é que você é muito fácil de ser enganado. E o segundo princípio da vida é você é a pessoa que mais se engana. Então é muito fácil a gente se iludir pela inteligência que a gente desenvolve. E aquilo que era uma arma, se a gente fomenta demais, usa de forma errada, se a gente se apaixona por uma inteligência que a gente desenvolveu, a gente passa a cair no auto-engano, facilmente. Isso aí, são as armadilhas da autoconfiança. O cara que acredita que está certo demais e acaba ignorando os sinais contrários. Esse tipo de gente cria história sofisticada demais, que muitas pessoas não entendem, ninguém mais entende, ou que, na realidade, são mentiras para elas mesmas. É uma enganação no final. É uma enganação no final. E é um perigo, né, Glaucio? Porque eu li uma vez, cara, mas eu não vou lembrar onde, nem quando. Eu só sei que a ideia ficou na minha cabeça, justamente que as pessoas muito inteligentes, elas caem nesse auto-engano e elas dificilmente saem dele. Exatamente pelo que você falou. A pessoa, ela fica tão inteligente que ela convence ela mesma, com argumentos muito lógicos, muito de alto nível, de erros que ela mesma tem cometido. Ela começa a justificar seus próprios erros, e esses próprios erros começam a fazer sentido na própria cabeça dela. E ela entra, cara, nesse looping de desintegrar a realidade. Então, a realidade já não faz mais sentido para ela. O que faz sentido é o que ela construiu na cabeça dela. Olha o perigo. Mas é isso, né, cara? Uma mentira contada várias vezes vira uma verdade. Não só para os outros, mas para a gente também. E o grande desafio dessas pessoas é isso, porque o mundo ele é interdisciplinar. A nossa mente também precisa ser interdisciplinar. E inteligência não é o que a gente faz bem, é o que a gente entende de fora. Então, a comunicação, aí eu vou tocar de novo, eu já citei esse livro aqui algumas vezes,
é a brevidade inteligente. A gente deixar o nosso ego de lado também, a boa parte das vezes, e entender que aquilo que eu estou falando não é para mim, cara, é para os outros. Então, tem que aprender a me conectar com as pessoas e entender o que de fato faz sentido para elas, não para mim. Por isso que muitos textos, às vezes, não chegam aos ouvintes como deveriam, aos leitores como deveriam, porque a pessoa enche tanta linguiça no texto para dizer que é foda naquilo que ela está falando, naquilo que ela está escrevendo, que no meio do caminho, o leitor ele se perde e não quer mais ler aquilo. Então, a gente tem que aprender a tirar o ego, deixar o ego um pouquinho de lado, para não querer mostrar que a gente sabe muito sobre determinados assuntos e comunicar de forma mais eficiente, buscando entender o que o outro precisa ouvir. Não é o que o outro quer ouvir, é o que o outro precisa ouvir. E o que ele precisa ouvir não precisa vir num texto desse tamanho, pode vir num textinho menor. Eu vou ser mais eficiente na minha comunicação. Excelente. Isso que você falou do ego tem tudo a ver com essa questão do que a gente separou da execução, né, do operacional para a comunicação. Esse ego intelectual, para mim, ele é um grande risco, cara, porque é o que você falou, ele te torna arrogante e ele te tira do que tá na moda falar, mas tá difícil as pessoas porem em prática, que é a escuta ativa. A escuta ativa, você precisa ouvir, você não pode ficar pensando enquanto o outro fala. Mas, cara, no discurso é muito bonito. Agora, você vê poucas pessoas praticarem isso, cara. Pouquíssimas pessoas que conseguem, de fato, praticar isso. Então, esse ego intelectual, com essa humildade de execução, eu acho que é um equilíbrio que requer, olha aí, inteligência, né, cara? Porque eu acho que saber pouco ou saber mediano, mas ter consciência do que se sabe, do nível do que se sabe, vale muito mais do que saber muito com soberba. Exatamente, perfeito. Você comentou sobre a escuta sincera, eu até fiz uma reflexão recente sobre isso, porque muitas pessoas elas ouvem para responder, poucas pessoas realmente ouvem para compreender. E a gente saber ouvir, Vitor, é um sinal de maturidade, porque exige humildade para reconhecer que a gente não sabe tudo. Então, você imagina isso dentro da cabeça de uma pessoa muito capacitada tecnicamente, muito inteligente naquilo que ela faz. Ela tem que reconhecer que ela não sabe tudo. E coragem para acolher o que pode contrariar o teu ego. Então, é por isso que a maioria das pessoas não escutam de verdade. Elas, no final, estão só esperando a vez de falar, a sua vez de falar. E nesse formato, nesse modelo, os diálogos eles se tornam disputas para ver quem que é melhor. Não se tornam encontros. Muito bom, cara. Eu gostei disso. Eu acho que o mundo tá carente de encontros. Adorei o que você falou, né? Encontros eu acho que tá ficando raro mesmo. De verdade. As pessoas querem muito aparecer, elas gostam muito da aparência. E isso faz delas, às vezes, tentar desenvolver uma inteligência focada em aparecer, em ser o que mais floreia, ser o que mais ganha like, ser o que mais é compartilhado, ser o que mais todos falam. E no final das contas, as pessoas já não ligam mais para o respeito, que é algo que meu pai me ensinou muito. Respeitar é sobre entrega. Entrega o que você prometeu. Se compromete a entregar coisas reais, palpáveis para o mundo, e a partir das suas entregas, de quem você é, de toda a formação sua, você vai desenvolver nas pessoas um respeito por você. E eu acho que as pessoas não se importam mais em ser respeitadas, se importam muito mais em ser acariciadas no seu ego. Legal, cara, isso mesmo. Fazendo a conexão, né, com uma fala anterior, que foi sua aí, sobre a inteligência e a sabedoria prática, né? Inteligência é habilidade técnica, é lógica, é técnica de memorização, e a sabedoria prática é a empatia, a comunicação, o respeito pelas pessoas, que você mencionou agora, a percepção social, a adaptação dentro de um cenário um pouquinho mais complexo. E o verdadeiro inteligente, para a gente conseguir chegar nesse nível, isso envolve humildade, a leitura ampla, a habilidade de se conectar com pessoas e conectar campos diversos. É um equilíbrio entre ousadia e cuidado. Pode ser excelente, excelente. Nesse ponto de ousadia e cuidado, sabe o que eu vejo também, Glaucio? Não sei se você vai concordar comigo. Vamos pegar o exemplo do mundo corporativo, que a gente sempre fala aqui. O mundo corporativo, moderno, ele está criando uma certa narrativa
ou já criou uma certa narrativa de que o brilhantismo, ele tem espaço aqui. Brilhe, inovação. Cara, a palavra da vez, inovação. Nós inovamos, nós temos mesa de ping-pong, nós temos cadeiras coloridas, nós temos... Por quê? Porque a gente quer incentivar a inovação, a genialidade, o brilhantismo. Mas, quando você olha, você esteve lá, eu estou lá. Quando você olha para as estruturas de uma empresa, e ó, cara, vou falar, a maioria, tá? Empresas grandes, os resultados dessas empresas, elas não são frutos dessa inovação e genialidade pontuais, e que os outros, elas são fruto, grande parte dos resultados e o que sustenta essas empresas são frutos das pessoas consistentes, que para mim é um certo nível ou um certo tipo de inteligência, ser consistente naquilo que você faz, entrega e desenvolve. Então, embora o mercado ele ame o brilhante, o inovador, ele é escravo do consistente. Muito bom, cara. Legal a reflexão, porque o que acontece é o seguinte, na minha visão, com relação a esse ponto. As pessoas brilhantes, elas falham em se comunicar porque a grande maioria das pessoas não tem a mesma linguagem técnica que elas. Então, não adianta você ser um cara brilhante e a sua ideia ficar inacessível ao mundo real, porque você não sabe se comunicar. E aí é que vai entrar em jogo as pessoas consistentes, porque elas não são necessariamente brilhantes tecnicamente, mas elas são mais acessíveis na comunicação. Excelente, cara. Muito boa análise. Eu acho que é exatamente isso. Embora eu acho que também tenha o oposto disso, ou seja, o outro extremo disso, que são pessoas muito boas em comunicação. Você já deve ter conhecido. Pessoas, cara, boa de papinho mesmo. Papinho, falar, tal. Só que essas pessoas, elas... Um dia eu estava fazendo uma reunião com um diretor, num projeto de transformação, que eu fui apresentar, olha, esse aqui é o projeto, antes de implementar, né, você apresenta, pegar a aprovação, a gente transformar, vai mudar. Aí ele olhou todo o projeto e falou, cara, sensacional, muito bom mesmo, mas você já apresentou para todo mundo? O que falaram aí? Falei, todo mundo gostou. Ele falou, você já apresentou para a galera da operação lá? Falei, ainda não, amanhã é a reunião para apresentar. Ele falou, deixa eu te falar uma coisa, galera que opera, galera que tá lá, eles mudam tudo que for necessário para não precisar mudar. Então, cuidado. Eles vão fazer de tudo e vão mudar tudo que for necessário lá para se manter o mesmo. Porque isso que você está sugerindo vai mudar muita coisa. Então, tem gente que é boa de comunicação, gente que não quer mudar, e aí começa a criar boas histórias justificativas justamente para não mudar. E essas pessoas se tornam muito boas nisso, cara. E aí torna da narrativa uma defesa do seu próprio status quo. Interessante, cara, esse ponto de vista. A famosa, o ataque é a melhor defesa. Então, o que o cara tá fazendo é isso contigo. Exatamente, cara. Ele tá atacando todos os seus pontos de vista com relação àquele tema para defender algo que ele não quer mudar. A resistência é absurda. Realmente, no operacional, cara, o teu gestor aí foi cirúrgico nesse comentário. Como que os caras... eles criam narrativas justificativas para tudo, justamente para poder defender a não mudança. Exato. E eu vou te falar, tem hora que eles criam até um projeto. Assim, são horas de esforço dedicado a mostrar todos os pontos para a não mudança. As pessoas não se esforçam, não costumam se esforçar muito para mudar. E aí, cara, por quê? Por que essa resistência à mudança? Porque eu acho que também esse é um tipo de inteligência. Uma inteligência de adaptação, de conseguir olhar para frente, olhar para o futuro, olhar para daqui 5 anos, 10 anos, cara, e olhar em várias dimensões, para sua própria vida, para a empresa que você trabalha. Cara, qual que é a inteligência de tendência, que eu chamo, Glaucio, e não a inteligência de situação. Tem muita gente que quer ser muito inteligente na situação e não para olhar a tendência na qual a vida está indo. É por isso que se comparar com os outros é muito perigoso. Você não compara dia, momento, você compara tendências. Eu estou indo para esse rumo, porque às vezes você está abaixo, mas a curva da sua vida, a curva da onde você está se posicionando, vai subir muito mais rápido do que o seu concorrente. E aí a gente peca muito, nós quanto indivíduos, de fazer essa comparação pontual. A gente faz uma comparação de posição, nunca uma comparação de tendência, que é um outro tipo de inteligência, para mim, muito raro. Legal. Cara, uma questão de contexto social e percepção de segurança. Excelente. Tá se sentindo confortável e seguro naquela condição. Agora, quando a gente entra num contexto de mudança, gosto muito dessa palavra porque ela é simples, curta
e direta. Mudança. Ou você muda ou você dança. É mesmo, Glaucio. É exatamente isso. Divide a palavra. Você vai... Você tá igualzinho os coach. Igualzinho os coach. Mudança, do latim, mudo. Não falar. Se não mudar, dança. Aqui é uma sabedoria milenar de Gonzaguinha. Leu isso aí, Clarice Lispector. Você muda ou você dança. Clarice Lispector, exatamente. Ela também está em todas. Muito bom. Mas, cara, é ótimo você ter falado, porque esse tipo de coisa grava na cabeça. Grava. Ninguém vai esquecer. Na hora que o cara tiver resistente a mudanças na vida dele, ele vai lembrar disso, cara. Mudança. Ou eu mudo ou eu danço. Inclusive, cara, você conhece, né? A galera fala muito sobre gerenciamento de mudanças. Hoje em dia, o mundo muda rápido, então você precisa gerenciar as mudanças. Eu discordo completamente, cara, porque a mudança, para mim, é o estado final das coisas. Depois que você mudou, a mudança já está feita, né? Ou você mudou ou você dançou, como você disse. O que você precisa é gerenciar a transição até a mudança. Inclusive tem um livro chamado Gerenciamento de Transição, do William Bridges, e ele fala justamente isso. Eu acho que a gente deveria mudar isso aí no meio corporativo. Vou fazer gestão de mudança. Não, faz gestão de transição. A mudança é o estado onde você está buscando. Interessante, cara. Gostei desse ponto de vista. Gostei muito. Eu não tinha parado para criticar isso. Só que a transição ela é muito desconfortável para a maioria das pessoas. E aí, cara, como é que a gente... Existe uma metodologia para isso? Vamos tentar explorar. Existe uma receita de bolo para essa transição? A gente tem que fazer de forma gradual e entender cada pessoa naquele contexto? Como é que funciona isso? É interessante. As metodologias, todo mundo... Tem várias aí no meio corporativo, né? O ADKAR e outros, né? Só lembrei do ADKAR aqui, ia citar vários, não consegui. Então vou ficar no ADKAR mesmo, que é o mais utilizado. Mas eu acho que mais importante do que entender uma metodologia na mudança, vou pegar de novo o William Bridges. E no gerenciamento de transição, ele fala mais do que você ter uma metodologia, mais importante do que isso, entenda as fases de qualquer transição para uma mudança. E são três fases, três etapas simples. A primeira é o que ele chama de início. Lá, eu não vou lembrar direito o nome, mas é o início da transição. O início da transição é quando você decide que não quer mais estar no estado em que está. Então, a primeira coisa e a maior dificuldade é você entender que você precisa assumir que você não quer mais aquele estado. Porque as pessoas não assumem. E essa é a primeira barreira que você tem que quebrar. Por que as pessoas não assumem que precisam sair daquele estado e precisam mudar? Porque o estágio que vem depois, que ele chama de zona neutra, é uma zona de muita confusão. Porque você vai ter que abandonar tudo o que você era, lembra de abandonar a escada, e você ainda não vai ter o que você busca. Então você fica meio que no limbo nessa fase. E aí ele explica, nessa fase, o importante, e a palavra é preparação. Prepare-se para o que está por vir. Capacite-se, corra atrás, qualifique-se. Porque por último, tem a fase onde você alcança o que você queria. Mas não pense que é só comemoração e alegria, porque quando você chegar lá, o seu patamar mudou. E o mais difícil não é chegar lá, o mais difícil é sustentar o patamar que você chegou. Se você chegar despreparado, não vai durar. Então, acho que essas três fases, o conceito dessas três fases é mais importante do que uma metodologia específica. Cara, muito legal, gostei dos conceitos. Mudança é a decisão, a transformação é a travessia. Então, a mudança ela começa com basta. Cara, não quero mais isso. E a transformação, ela é o processo e ela só vai se consolidar quando você aprende a lidar com o vazio entre o que você era e o que você ainda não é. Seria mais ou menos isso. Excelente, que é isso, hein? Eu fiquei aqui meia hora falando, você resumiu em uma frase de 30 segundos. É mesmo. Aí você me quebra, Glaucio. Ô, Yuri, corta aí, pô. Corta mesmo. Aí. Tira essa explicação do Glaucio. É aí. mesmo. Tô concentrado, cara, no que você tá falando. Sabe o que é isso que você acabou de fazer? Ah. É um tipo de inteligência. Escutou o que eu falei, inteligência, traduziu o que eu falei, melhorou o que eu falei. Olha aí, na prática, aqui a gente faz ao vivo. Tá na prática, é muito bom, muito bom. Excelente, cara, é isso mesmo, é exatamente isso. Recomendo esse livro aí. É que é muito voltado para o meio corporativo, mas vale a pena, os conceitos que tem lá. Eu gosto muito, sabe, Glaucio, de conceitos, porque quando você entende os conceitos, as coisas fluem melhor, você não precisa se agarrar muito a fórmulas prontas. Perfeito. Então, resumindo, mudança é decisão, transformação é a travessia. É isso aí. Fechou. É isso aí. Aí ninguém esquece mais. E mudança, ou você muda ou você dança. Que fique claro. Que fique claro, só para reforçar. Se você não guardou, agora...
Exatamente. Nossa, o tanto de gente amanhã, Glaucio, que vai estar na empresa soltando essas frases. É, cara. Nossa, imagina, o pessoal que eu ouvindo aqui vai chegar na empresa amanhã. Então, galera, a gente precisa mudar. Ou muda, ou dança, hein? Exatamente. Mas, cara, você comentou algumas coisas legais aí nessa travessia de informações, mas para a gente tirar um pouquinho a brincadeira de lado, mas a mudança, ela é romper um padrão. E a transformação é você criar um novo sistema. Então, você mudar hábitos é um início, mas a transformação é mudança, né? Dentro da mudança em si tem uma outra mudança, a mudança do hábito é sua forma de pensar sobre si mesmo e o que vai sustentar esse novo hábito, né? Então, assim, a transição, cara, ela é desconforto com propósito, não é uma regressão. A gente tem que pensar nisso também, porque às vezes as pessoas enxergam como regressão, como voltar atrás. Na realidade, ela é uma reconfiguração, correto? Excelente, excelente, perfeito, cara, perfeito. Eu adoro essa frase que você falou e eu não poderia concordar mais. Qualquer movimento na vida que você faz, faça com propósito. Porque se não for para fazer com propósito, não faça. A galera sempre bate nessa tecla. Faço vídeo direto com isso aqui. Zona de conforto, sai da zona de conforto. Não sai da zona de conforto. Se você não tiver uma razão para isso, você vai se estrupiar fora dela. Você só sai da zona de conforto quando você encontra a sua zona de tensão. A zona de tensão, isso é do meu livro. A zona de tensão é onde você tem o potencial de ser mais do que é. E não é qualquer lugar fora da sua zona de conforto que você encontra esse potencial. Então tem que tomar muito cuidado, cara. Que o cara vai lá nessas palestras e o cara fala, sai da zona de conforto. O cara vai sair de qualquer maneira, cara, regaça com a vida. Muito interessante essa visão aí, cara. Porque, tipo de inteligência também. Sim, é porque aquilo, né, a transformação profunda, ela exige luto, ela exige uma reflexão profunda. E eu luto por quem você não será mais, por quem não virá com você nesse processo de transformação, por tudo que fez sentido algum dia, mas agora não cabe mais. Muito bom, muito bom. E esse deixar ir, o William Bridges fala exatamente o que você está falando no livro. Ele fala assim, nós não somos programados para deixar ir. Nós não gostamos de finais. Nós não gostamos de desapego. E eu gosto muito de uma analogia que eu sempre falo aqui do andaime. São fases que você precisa passar e são transições. Então pensa na construção de um prédio, uma casa. Você está construindo uma casa muito bonita. Aí você usa o andaime. Você pega o andaime, coloca lá, constrói a parede, pinta. O andaime, ele foi útil para você. Só que imagina se você se apega a esse andaime agora. E numa hora você tem que tirar o andaime de dentro da sala. Ele foi útil no momento em que você precisava para pintar a parede. Pintou, desapega do andaime. São outras ferramentas que você precisa agora. São outras coisas. Agora é a hora dos móveis. Coloca os móveis, o acabamento. Porque se eu me apego ao andaime, imagina que casa linda, cheia de andaime. E aí alguém chega, você não vai tirar o andaime? Mas é que ele me ajudou tanto. Esse andaime foi tão bom para mim. Exatamente, meu cara. Eu gosto muito, sabe, fazendo uma analogia aqui, cara, a gente sempre observa muito a natureza. Então, você imagina uma lagarta, cara, ela está em crise. Ela não sabe que ela vai virar borboleta, mas ela segue o processo mesmo assim. Então, ela precisa se desapegar do casulo, senão ela não vira algo melhor. Muito bom, muito bom. Excelente, uma prova aí da natureza. Biológica aí, ó. Mas excelente, cara, é verdade, é verdade. A transição, ela machuca muito, né? Ela machuca muito, porque você tem que deixar muita coisa para trás, você tem que criar coisas novas. É a famosa fase da adolescência, né? E dizem que é a fase da transição. Você não é mais uma criança, mas... Desculpa. Você não é mais uma criança, não é mais um adulto. Caramba. Você tava vomitando aí. Não é, cara. É essa merda aqui, ó. Entendi. Essa plaquinha aqui, cara. É justo. Voltando, adolescência. A adolescência é uma fase de transição. Você não é mais uma criança, não é um adulto também. Aí você fica ali naquele limbo. Os ossos estão se desenvolvendo, então você sente dor no corpo, você não sabe o que você vai ser, a voz ainda não desenvolveu. A adolescência é o exemplo da zona neutra que o William Bridges fala. Você não é mais o que você era, mas você ainda não é o que você vai ser. É mesmo, exatamente. Olha só. É mesmo. Como diz o Tiririca, como é que é? Já esqueci. Não, como diz o Gonzaguinha, o mais interessante é que aonde eu estou, lá estarei presente. Muito bom. Para de firula. Cara, é interessante essa visão aí da transformação da criança para o adolescente, né, cara? A gente está
perdendo versões da gente mesmo que pareciam definitivas. Isso é a transformação. Muito Transformar-se é perder as suas versões que pareciam definitivas. Cara, excelente. É por isso que é muito difícil, inclusive, falando de inteligência, responder a pergunta: quem sou eu? É muito difícil, porque você é dinâmico, você é fluido. Então, você é uma parte de várias versões que vêm se desconstruindo e novas versões que vêm se construindo. Partes das versões antigas ainda estão em você, outras não, e as versões se misturam. Então, quem sou eu é muito difícil responder. Depende da época, depende do momento. Muito bom. E a gente tem que entender que algumas mudanças são impostas, outras são convocadas, porque a mudança imposta é o exemplo da transição da criança para o adolescente. Isso é uma mudança imposta. Muito bom. Agora, outras mudanças são convocadas de acordo com o ambiente que você vive, o meio que você vive, as situações que você vive, o contexto de forma geral. Cara, eu gostei demais. Gostei demais dessa questão que você falou de mudanças que são parte da vida, vai acontecer. Eu costumo, inclusive tem um arquétipo que eu uso muito no meu livro, ô Glaucio, que é desejado e esperado. Você pode, tudo na vida, você pode classificar em níveis do que é desejado e esperado. Tem mudanças que elas não são desejadas, mas elas são esperadas. Esse tipo de mudança tem uma estratégia para você lidar com ela. Quer saber como? Leia meu livro. Tem mudanças que elas não são desejadas e nem esperadas. Então, essas também têm uma estratégia. Ou seja, cara, você consegue classificar mudanças na sua vida entre esperado e desejado. E posicionando essas mudanças no lugar certo, você consegue adaptar as estratégias da sua vivência no dia a dia. É um capítulo do meu livro. Fica a dica aí. Legal, cara, legal. Gostei da ideia. Tem mudança que a gente chama de caos, mas quando você deita no tempo, Que frase a gente bonita. vai enxergar isso como reordenação. Muito bom, cara. Gerenciar consequências também, né, das mudanças, porque tem mudança que, a princípio, num primeiro momento, parecem ruins, mas quando você deita no tempo, ela dá fruto de muitas coisas boas. Assim, eu costumo falar que a dinâmica da vida, ela é até interessante se você olhar. Cara, o arco-íris vem depois de uma tempestade. Uma bela árvore vem depois de uma semente enterrada. Parece que a dinâmica da vida, ela requer um sacrifício antes para algo grandioso depois. E muitas vezes nossa vida é isso. Às vezes a gente está enterrado, a gente está num momento muito destruído. Às vezes está uma tempestade na nossa vida e a gente nem espera que vai vir um arco-íris, vai vir uma árvore frondosa. E tudo aquilo foi necessário para que essas coisas boas acontecessem no futuro. Legal. É porque a gente não se transforma de imediato, né, cara? A gente se transforma no processo, na continuidade, mesmo sem ver resultado imediato. Exatamente. É por isso que a paciência, ela é um tipo de inteligência. Muito bom, meu irmão. E quem teve paciência e inteligência de nos escutar até aqui, muito obrigado, né? Sempre bom bater um papo com a turma aí. Temos muitas reflexões importantes nesse episódio aqui. Gostei bastante do bate-papo aí. Obrigado pela sugestão. Essa sugestão hoje foi do nosso querido amigo Vitor. Eu estava lendo Gonzaguinha e aí trouxe aí. Foi bem produtivo, gostei bastante, cara. Muitas reflexões legais nós fizemos aqui. Espero que agregue aos nossos ouvintes, aos antigos e aos novos ouvintes. E deem likes, por favor, isso é importante. Façam comentários, a gente é muito acolhedor com cada comentário. Apesar de só ter um até hoje. Não, tem mais, pô. Tem mais? Tem mais. Tem um que não, a gente... não, comentário, apesar de... Correção. Só tem um até hoje que nos fez refletir um pouco mais, porque foi um comentário de uma pessoa que não estava satisfeita com a musiquinha de fundo. Entendi. Comentários construtivos são sempre bem-vindos. E, de fato, olha só, a gente tirou a musiquinha de fundo, né? Tiramos as coisas, cara, a gente aqui acolhe feedbacks, muda. Esse é um tipo de inteligência adaptativa, falamos aqui. A gente sabe reconhecer onde melhorar e melhoramos. É o saber ouvir que a gente comentou. Exatamente. A gente tem que saber ouvir acolhendo aquilo. Cara, é fazer o filtro, acolher. Não quer dizer que você vai mudar tudo, porque todo mundo está falando. Mas é compreender aquilo que o outro disse, refletir sobre aquilo, ver se faz sentido e adaptar. Perfeito. Inclusive, pode pegar um consolidado dos comentários dos últimos episódios e fazer um episódio respondendo e comentando cada um deles, talvez o próximo. Queridos amigos ouvintes, aquele abraço. Muito obrigado. Aquele abraço, galera. Episódio conosco. Foi um bom papo.
Até a próxima.